Quando quiser. Pode? Vamos lá. Boa tarde a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Samuel Fernandes Caldas, aqui da Igreja de Conjunto José Bonifácio, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Conjunto José Bonifácio. Para vocês que estão aí, para nós que estamos aqui na igreja, vamos estudar a Palavra de Deus. Nós temos a nossa missão de estudar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois disso, quem sabe a gente entra num turno de estudar o livro de Daniel todinho, as profecias, o livro do Apocalipse todinho, as profecias. Quem sabe aí depois nos aprofundar em questões dos acontecimentos dos últimos dias, escatologia. Então tem muita coisa para a gente estudar. Por hora, nós vamos entrar então na doutrina número 9. E para tanto, eu queria considerar com vocês a descrição do livro Nisto Cremos, que tem todas as 28 doutrinas, a descrição da doutrina. Tá? Vida, morte e ressurreição de Cristo, doutrina número 9, crença número 9 da nossa igreja. Só um instante. Pronto. Aqui eu tenho então a descrição. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Vamos à leitura. Acompanhe comigo. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu um meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação, pela fé, possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita, ela vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter. Vindica, convindica, quer dizer, ela satisfaz, ela honra a santa lei divina, né, e a benignidade do caráter de Deus. Pois ela, não somente, ela está falando da expiação, ok? Ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo joelho no céu e na terra. Essa é a descrição da crença número 9, vida, morte e ressurreição de Cristo. Se tivéssemos que dar um título para essa doutrina que não fosse vida, morte e ressurreição de Cristo, seria a crença da justificação pela fé. E nós vamos estudar isso agora. Vamos estudar um pouco da vida, morte e ressurreição de Cristo. Quais as implicações da vida, morte e ressurreição? Quais os porquês da vinda de Jesus a este planeta como homem para viver e sofrer em nosso favor, morrer em nosso favor, ressuscitar por nós e interceder por nós. Por que disso tudo? Vamos estudar isso então? Vamos lá, seguindo então na Bíblia Sagrada. Gostaria de pedir a companhia de vocês, abram suas Bíblias, por favor, no livro de... Vou atender uma pergunta agora, quanto à lei de Deus. Porque a expiação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, esses três itens servem como expiação pelo pecado. O que é o pecado? Para a gente dimensionar qual a necessidade de nossa salvação. A gente precisa saber de onde saiu isso tudo. Quer dizer, foi uma afronta à lei de Deus. E qual é a gravidade do pecado? Vamos analisar isso rapidamente. Vamos para Salmos, capítulo 119, verso 172. Agora eu vou pedir para os que nos acompanham aqui na igreja, que vocês agora não estão vendo, eu vou pedir para um deles que estiver com a Bíblia revista e atualizada. Tem que ser, se você vai lá na sua capa da Bíblia, lá, vai lá no livro na folha de rosto da Bíblia, e vê lá se está escrito assim, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Se tiver, é essa. Aí você vai abrir em Salmo 119, verso 172. Achou? É essa? Vai lá então, Mateus. Lê pra gente, por favor. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Excelente. Essa é a versão que eu estava buscando.
A Bíblia diz que o salmista diz que a minha língua celebra a tua lei e todos os seus mandamentos são justiça. Com isso, o salmista está dizendo que a lei e os mandamentos é a mesma coisa, é um paralelismo quase que sinonímico aqui. Uma parte do verso, por exemplo, o 172a, se a gente puder chamar assim, dividindo o verso 172 em A e B. Primeira frase e segunda afirmação. A primeira afirmação diz assim: a minha língua cante a tua palavra. Mas na versão dele está diferente. A minha língua celebra os teus mandamentos, a tua lei. Minha língua celebra a tua lei. Aí na segunda metade ele fala assim: pois todos os teus mandamentos são justos. Então não é paralelismo sinonímico, é paralelismo sintético. Quando uma parte fica incompleta e a segunda ela completa. Acho que é isso. O que acontece? Porque na segunda parte do verso dessa poesia judaica, ele fala, todos os teus mandamentos são justos. Ele está dando motivo, pois, porque, porquanto. Então é que ele diz assim: pois todos os teus mandamentos são justos. Minha língua celebra, mas celebra por quê a tua lei? Na segunda parte ele completa, faz sentido, só faz sentido o verso 172 na segunda parte. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Com isso quer dizer o quê? Que a base de justiça divina para o universo todinho é a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus é um parâmetro perfeito de justiça. E por esse parâmetro de justiça, todos nós vamos ser julgados. Anjos, seres humanos, todos os seres inteligentes serão julgados por esse parâmetro da justiça, da lei de Deus. Agora, diante dessa lei, uma pergunta. A pergunta é: qual o nível de perfeição da lei de Deus? Agora nós vamos para o verso 96, aí mesmo, Salmo 119, verso 96. É interessante que nesse mundo, nós temos várias coisas no mundo que têm um grau de perfeição diferente um do outro. Por exemplo, uma criança que nasça sem nenhum defeito físico, ainda que a criança tenha nascido há 24 horas e nós sabemos que muitas vezes ela não tem a visão desenvolvida, ainda está por desenvolver. A criança, por exemplo, ela não tem coordenação motora, ela não consegue ficar em pé, mas se ela tiver todos os 5 sentidos, a audição, o olfato, né? Se ela for sensível no paladar, se o tato dela for sensível, se tudo isso for sensível, então ela é dito que é uma criança perfeita. Só que ela é perfeita para a fase de idade dela. Ela não é perfeita, por exemplo, como uma criança de 10 anos. Já consegue correr, pular, subir escada, descer, sem segurar a mão de ninguém. Por quê? Porque a criança é mais desenvolvida, ela é perfeita para aquela idade, 10 anos. Então, existem graus de perfeição nas coisas criadas. E isso, qualquer um de nós pode ver num ramo de flores, no canto de um pássaro, no cuidado dos animais por seus filhotes. Nós vemos graus de perfeição. Mas a pergunta é: qual o grau de perfeição da lei de Deus? Vamos lá para o Salmo 119, verso 96. Está escrito: a toda perfeição vejo... Agora eu vou usar a minha versão, que eu sei que a minha é melhor. A toda perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Olha, o tema, o pano de fundo aqui, ou melhor, o assunto em torno do qual gira o verso 96 é perfeição. E ele fala assim, o salmista: todas as coisas que eu vejo, eu encontro perfeição. Aí ele fala, mas, como querendo dizer assim, né? Peraí, tem perfeição nas coisas, porém, os teus mandamentos, eles são ilimitados. No quê? Na perfeição. Então a lei de Deus é infinitamente perfeita, ou ilimitadamente perfeita. Enquanto as outras coisas que são perfeitas, elas têm graus, elas têm limite. As coisas criadas são perfeitas, mas em graus inferiores. A lei de Deus, ao contrário, ela é infinitamente perfeita. Por que a gente entrou nesse ponto para falar sobre vida, morte e ressurreição de Cristo? Para vocês entenderem que o grau de gravidade do pecado exigia a vida, morte e ressurreição de Cristo. Para vocês entenderem, para todos nós entendermos que o fato de Jesus ter vindo a esse mundo não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa assim, bom, vamos fazer isso.
Era uma coisa necessária, sem a qual nada valeria para a nossa expiação de pecado. Então, é preciso entender que o pecado, como uma ofensa a Deus, ele é uma ofensa, a lei de Deus é uma ofensa ao Criador. Significa que, ao ofender o Criador, você precisa saldar essa ofensa, ou pagar, satisfazer justamente com o mesmo grau de gravidade do pecado. Eu vou dizer de outra forma. Eu não sou advogado, mas eu tenho amigos advogados. Um deles, hoje é pastor, chamado pastor José Aguinaldo. É um amigo meu desde os 10 anos de idade, mais ou menos a gente se conhece, criança. E o José Aguinaldo já veio pregar aqui na igreja do Bonifácio. O José Aguinaldo, pastor da igreja de Água Rasa, o pastor, ele fez direito, ele já era advogado, ele me viu pregando numa igreja lá, perto de Arthur Alvim, e ele falou, rapaz, você se daria bem como um advogado. Eu falei, por quê? Porque a sua linha de raciocínio para explicar sobre a salvação, você tem uma linha de raciocínio de causa e efeito, aquela coisa assim, sabe? Eu falei, mas por quê? Ele falou, você fez uma observação lá que chama princípio de proporcionalidade. Eu falei, o que é isso, doutor Aguinaldo, né, meu amigo? Ele falou assim, é que a lei designa o grau de pena de alguém conforme a importância de uma pessoa na sociedade. Por exemplo, se você ofende um motoqueiro, se você atenta contra a vida de uma pessoa comum, você tem uma pena proporcional àquele que você ofendeu. Se você ofende o presidente da República, você atenta contra a vida dele ou a honra dele, e aí a sua punição será proporcional à importância social daquela pessoa. Aí eu falei, como é? Ele falou que era o princípio de proporcionalidade. Aí desde aquele evento, acho que foi em 2001, 2002, eu pregando sobre isso, que eu tenho aplicado ao estudo da palavra de Deus. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se Deus é ofendido quando você peca, quando eu peco, significa que a minha pena, a tua pena, o teu castigo é proporcional àquele que você ofendeu e a importância que ele tem para a sociedade. Qual a importância de Deus para a sociedade? Para o universo total, absoluta. Então a nossa pena, a gravidade da nossa pena não pode ser paga por ser criado, porque foi um criador que foi ofendido. Tem que ser alguém incriado, tem que ser alguém proporcional a Deus para satisfazer a ofensa cometida contra Deus pelo pecado. É por isso que tinha que vir Cristo. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Vamos ver a razão disso? Mais ainda em Salmos 49, versos 7, 8 e 15. E aí, eventualmente eu devo ter passado por esses versos com vocês, mas não dessa forma como hoje. Hoje nós estamos nós vamos tratar disso sistematicamente. Então vamos lá. Salmo 49, versos 7, 8 e 15. Tá bom? Nessa ordem. Então nós temos aqui o verso 7. Está escrito assim, ninguém pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Mas eu entendi que não pode remir. Mas por quê? O verso 8 responde, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, todos os recursos investidos para resgatar a alma de alguém, um pecador, ele acabaria e não daria conta de salvar um pecador. Então não pode ser um ser criado, não pode ser um irmão. Não pode ser um irmão tentando resgatar um irmão, tem que ser alguém muito superior. Por exemplo, poderia vir o anjo Gabriel? Não responda, só para pensar. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 19, verso 10. Só para vocês terem uma noção de que não pode. Ou seja, o maior anjo do céu, se viesse à terra, ajeita para cá. Se viesse à terra, e acerta isso, roda aqui para cá. Se o maior anjo do céu, se viesse, ele não daria conta de salvar uma só alma. Vamos ver isso no Apocalipse 19, 10. Isso. Às vezes passam uns caminhões aqui fazendo um estrondo, né? A gente está gravando um vídeo estudo bíblico e vê um caminhãozão na rua aqui. Vamos lá. Apocalipse 19, 10. Diz assim, então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Então a gente percebe aqui que quando o anjo Gabriel apareceu para o velhinho, para o ancião João, João se curvou aos pés do anjo Gabriel para adorar. E o anjo Gabriel disse: não, 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 eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Conservo, eu sou servo com você. Eu sou conservo, quer dizer que eu sou servo com você. Eu sou um da mesma categoria. Eu sou criado e sou servo que nem você. Então não adora a mim, você adora a Deus. Em outras palavras, se só Deus pode ser adorado e o anjo Gabriel não pode, o anjo Gabriel poderia vir nos salvar? Será? Não, né? Porque ele não é proporcional a Deus. Tinha que ser alguém proporcional a Deus. E a gente deu uma parada em Salmo 49. Lembra que era versos 7, 8 e 15? A gente deu uma parada para vir para dar uma voltinha lá no Apocalipse. Vamos voltar para o Salmo 49 para ver quem pode salvar a gente. Salmo 49 e o verso 15. Está escrito o seguinte. Isso aqui é maravilhoso. Diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Certamente me receberá. Amém? Quem pode livrar a gente da morte, nossa alma da morte? Só Deus. Então, unicamente alguém igual a Deus poderia nos salvar. Só Deus pode salvar. Daí que, o que significa a vida de Cristo? Vejamos o que diz a profecia sobre quem seria Jesus. Vamos lá para para Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6. Lá na profecia do Antigo Testamento, anunciando a vinda de um Salvador. Um Salvador que haveria de ocupar a posição de Adão. O Adão caiu, nosso primeiro pai caiu em pecado. Quando ele caiu, a humanidade todinha se tornou pecadora. Ele deixou como herança para a humanidade a condenação e a morte, como diz em Romanos 5, verso 13, 14 em diante. Então nós temos aqui um dilema. Nós perdemos o primeiro pai. E Adão, ele seria nosso representante da terra na reunião dos filhos de Deus. Lá na reunião de Jó 1, Jó 2, quando os filhos de Deus se reuniam diante de Deus. Eram os Adões de todos os planetas. E aí, quem que ia lá na reunião? Teria de ser Adão, mas como Adão pecou e morreu, quem assumiu o lugar dele não é que Deus deu. Satanás, ele usurpou a posição de representante da terra. E ele começou a ir naquelas reuniões. Então, o que Deus fez? Deus prometeu no Antigo Testamento a vinda de um representante para tomar a autoridade de Adão sobre os ombros e assumir a representatividade da terra. Vamos para Isaías capítulo 9, verso 6. Como eu disse, eu estou procurando, os outros aqui já acharam, né? Eu fico aqui explicando, né, o contexto da questão. Vamos lá. Isaías 9, 6. Alguém poderia ler para a gente, não? Se quiser. Vamos lá? 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ótimo! O verso diz assim: porque um menino nos nasceu, quer dizer, nasceu por nós. Nos nasceu por nós, ou nasceu a nós. E aí diz assim: e um filho se nos deu. Aí diz, a frase que revela mais aqui sobre a função de Jesus é: e o governo está sobre os seus ombros. Tem versões que vocês estão segurando aí que está escrito assim: e o principado está sobre os seus ombros. Principado, ou governo, como foi lido pelo Mateus. Significa que Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para assumir o governo da terra. O governo estava no ombro de Adão. Deus confiou a Adão. Ele diz assim em Gênesis 1, 28, dominar sobre os aves do céu, sobre os animais do campo, sobre os peixes do mar, toda criatura, você vai governar sobre tudo. Ou seja, Deus criou o primeiro casal, especialmente Adão, para ser o regente desse mundo. Um tipo de um monarca aqui no mundo. Um governante, o grande mordomo do planeta Terra. E ele haveria de dar conta do planeta Terra para Deus. Quando ele pecou, ele perdeu essa soberania, essa função. E aí Deus enviou um outro filho, um outro Adão, para assumir a posição e o governo que Adão tinha perdido. Para assumir esse governo, Jesus teria que fazer um sacrifício. Por quê? Vamos para Romanos capítulo 6 e o verso 23. Romanos 6, 23 é um verso bem conhecido, né? Romanos 6, 23.
É um verso bem conhecido. O último verso do capítulo 6 de Romanos. E está escrito: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então aqui nós temos tanto o lado negativo dessa verdade, que é, uma vez que Adão pecou e todos nós pecamos, nós merecemos a morte, o castigo da morte eterna. Mas Cristo veio à Terra para saldar essa punição, ou seja, para honrar a dívida feita pelo homem com Deus, dívida do pecado. Mas espera aí, alguém pode pensar assim, mas o pecado é dívida? Como assim o pecado é dívida? Então, para você ver a resposta na Bíblia, nós vamos agora para Mateus capítulo 6 e o verso, não sei, eu não lembro agora, não lembro de cabeça, vamos lá. Mateus 6, eu sei que é depois do verso 9, o verso 10, quando começa a oração modelo do Pai Nosso. Mas eu não me lembro se é verso 12, acho que é verso 12, isso, vamos lá. É a oração modelo de Jesus, tá bom? Mateus 6, verso 9 ao 13. Nós não vamos ver isso, vamos direto no 12. Na oração modelo, que Jesus ensinou o Pai Nosso, conhecida como Pai Nosso, o verso 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí a gente fica pensando assim, mas espera aí, que eu devo a outras pessoas, tá, mas como assim eu devo a Deus? Eu não comprei nada com Deus parcelado, a gente não deve para quem a gente compra parcelado, tem que ficar pagando? Então, nós não compramos nada com Deus. Então esse pecado aqui, o pecado é dívida, e o pecado como dívida requer o quê? Pagamento. Fez a dívida para quê? É para pagar. É para pagar. Então, o pecado é uma dívida para com Deus e tem que ser pago. Tá, agora existe um tribunal no céu onde nosso nome, nosso caso Samuel Caldas, vai ser tratado no tribunal de Deus. Se o Samuel Caldas vai ser examinado no céu e vão decidir e dar o veredito se ele é inocente ou culpado, se ele vai ser salvo ou vai ser condenado para sempre. E o que vale lá no céu para poder cancelar o meu pecado, minha dívida com Deus? Tenho pecados, eu cometi pecados na minha vida. O que vai expiar esses pecados? O que vai resgatar-me da dívida que eu adquiri com Deus pelos meus atos? Vamos a 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. 1 Pedro 1, verso 18 a 20. Então existe um motivo para Cristo vir a esse mundo. Ele veio a esse mundo para saldar nossas dívidas com a sua morte. Então 1 Pedro capítulo 1, perto do Apocalipse, se você está acompanhando de casa ali, você vai lá para o Apocalipse e volta. Antes do capítulo 1 de Apocalipse, volta umas 10 páginas, você chega em 1 Pedro. Aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Vamos lá. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Aí eu paro para pensar assim, peraí, prata e ouro é corruptível? O que dirá do real? O que dirá do dólar? São moedas que são moedas fiduciárias, estão lastreadas em promessa de honestidade de político. Essas moedas não valem quase nada. Então o que acontece? Se ouro e prata é corruptível, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, nem ouro nem prata, nem nenhuma moeda deste mundo. Vejamos então com o que? Diz o texto: que fostes resgatados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais. Não foi com isso, certo? Foi com o que então? Verso 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, verso 20, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Então nós temos aqui evidências de que o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento, a morte dele, o fato dele perder a vida na cruz, derramando o seu sangue, o sangue dele é a moeda que paga nossas dívidas do céu. Então, Jesus Cristo veio para viver e morrer por nós. Já vimos o porquê da morte dele por nós. Vamos ver um pouquinho mais fundamento?
Vamos para a primeira, da morte dele, tá? Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 20. Está escrito o seguinte, vamos acompanhar aqui. A primeira frase é a principal, mas todo o verso é maravilhoso. Diz o seguinte: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o verso fala que nós somos comprados por bom preço. Pedro, por sua vez, fala que não foi ouro nem prata, nem coisas corruptíveis, mas fala que foi com o precioso sangue de Cristo. De modo que o pecado, que tinha gravidade equivalente a Deus, ele só pode ser saudado, quer dizer, o pecado só pode ser, a ofensa do pecado só pode ser paga pelo sangue precioso de Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus e se fez carne para morrer por nós. Nós vamos entrar já nesse aspecto, tá bom? Vamos ao capítulo 7, verso, aí mesmo, capítulo 1 Coríntios 7, verso 20. Novamente, a Bíblia falando aí do ladinho um do verso do outro, dizendo assim, fostes comprados por bom preço. E esse preço foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que ele morreu por nós? Para saldar essa dívida. Mas ele poderia morrer como Deus? O que você acha? Você acha que Deus morre? Deus é imortal. Se Deus é imortal, como que Jesus poderia provar a morte por nós, no nosso lugar? Como que ele poderia morrer para te salvar, para me salvar? Ele teria que fazer uma mudança nisso, né? Não pensa que ele mudou a divindade dele. A divindade dele continua sendo a mesma. Mas ele se fez homem. Ele revestiu sua divindade com humanidade, para que ele provasse a morte por nós. Vejamos algumas evidências disso. Vamos para o Evangelho de João, lá perto de Lucas, antes de Atos dos Apóstolos. João 1, verso 14. João 1, 14. Está escrito. João 1, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez homem. E ele se fez homem para provar a morte por nós. Tem uma evidência bíblica disso, assim, que ele se fez homem para provar a morte? Vejamos lá o que está em Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus 2, 9. Gente, quando vocês vierem, eu vou combinar uma coisa com vocês que estão acompanhando de casa, tá bom? Presta atenção aqui. Quando você vier assistir, acompanhar conosco aqui os estudos bíblicos, vou pedir uma coisa para vocês, um favor. E isso também se estende aos que estão presentes aqui. Aqueles que são mais novos, né? Que façam, sabe o quê? Tragam um bloquinho de anotação. E vá anotando isso, porque depois, quando chega em casa, a gente fica pensando assim, já tem gente aqui, assim, treinada nisso. Eu não vou falar o nome dela não, vou falar só a primeira letra, Raquel. Só o nome. Ela tá com um bloquinho ali, já tá anotando tudinho. Tá tudinho. Vamos lá então, para Hebreus capítulo 2, verso 9. Está escrito o seguinte. Eu gostaria de uma versão agora. Que a leitura fosse lida na revista atualizada, igual do Mateus, pode ser qualquer um. A leitura. Mas tem que ser aquela versão. Por quê? Eu quero que leia assim, ó. Eu vou ser exigente agora. Olha como eu vou ser chato. O Samuel chato sendo chato. Chato ao quadrado. Vamos lá. O pedido agora é o seguinte, que leia cadenciado. Leia com calma, respeitando as vírgulas. Vai lá, quero só para frisar. Vai, manda. Isso. Tá. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Excelente. Eu amo essa versão. Nesse verso assim, a tradução da Bíblia, do padre João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é a melhor. Essa versão é melhor do Hebreus 2:9. Se você procurar as outras, não é a mesma coisa. Essa versão é melhor. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Por causa da paixão da morte, né? Provasse a morte por todos.
esse verso explica por que ele foi feito menor que os anjos. Jesus, ele se tornou homem. Ele foi feito menor que os anjos na hora da encarnação, para provar a morte por todos, por todo o homem. Aí, esse verso é uma coisa maravilhosa, porque ele diz que Cristo não veio morrer só pelos que ele amou, só pelos fiéis, só pelos que se consagram. O verso diz assim que ele morreu por todo o homem. A morte dele foi para salvar quantos? Todos. Só que nessa dinâmica da salvação, a oferta é para todos. Ele morreu por todos, mas todos aceitam? Aí que está a questão. E eu já quero antecipar o meu apelo a você. Se você não aceitou ainda, o que te impede de aceitar? Por qual motivo você vai encontrar para explicar ou para justificar um não para Jesus? Pensa um pouco, não responde agora. Vamos seguir adiante. Então Jesus, ele se fez homem para provar a morte por todos, por causa da graça, né? Para que a graça se estendesse, o favor de Deus se estendesse a todos. Ele morreu por todos. Então ele tinha que se fazer homem. O motivo pelo qual Deus se fez homem, porque Jesus é Deus. Ele se fez homem para provar a morte por todos, porque quem cometeu o pecado foi homem. Um homem tinha que apresentar o sacrifício, o preço pelos pecados. Só que esse homem não é qualquer um. Ele é Deus em forma humana. Nós lemos, quem leu Isaías 9:6 foi Mateus, foi você no Mateus. Está escrito assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando diz Deus forte, está dizendo que era Deus se fazendo homem. Deus se fez homem. A razão da nossa esperança nesse mundo de trevas é porque em meio a todas as dificuldades que você puder encontrar, que você já encontrou, e aquelas que você nem sabe que você pode encarar, enfrentar e ainda vencer, é porque a gente tem a fé firmada em Jesus, o nosso Salvador. É por isso que nós podemos enfrentar batalhas que as pessoas comuns sem Cristo não conseguem. Já se desesperam, entram em depressão, ficam em pânico. E a gente consegue passar por isso. Tem gente que fica traumatizada porque perdeu alguém da família. E é natural que fiquemos. Mas a fé em Jesus me dá certeza, segurança de que a pessoa que morreu, se era serva de Deus, vai ser ressuscitada no último dia. E ela não vai ser presa na morte. E aquela despedida, sabe, na hora do sepultamento, não é para sempre. Vai ter um reencontro. E quando houver um encontro, é para nunca mais se separar de quem você ama. Nunca mais. Essa esperança também pode ser a tua. Depende da sua escolha. Vamos adiante então. Mas por quê? Vamos lá. Então Jesus se fez homem e se fez homem para provar a morte. Mas nós vimos que a morte dele tem uma função, que é pagar pelo preço dos nossos pecados, das nossas ofensas. Agora, tem um detalhe. O nome da doutrina que nós estamos estudando é vida, morte e ressurreição de Cristo. Por que não vida? Nós não tratamos da vida de Cristo ainda. Mas já tratamos minimamente do seu nascimento. Sabemos que quando ele nasceu por nós. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Significa que no nosso nascimento nós somos errados, sim ou não? Nós já não nascemos errados? Vamos lá. Tem mães e pais aqui, que eu sei que tem, né? Tem o Paulo, tem o Lucas, tem a Raquel. Eu não sei se o Isaac é pai também. É Isaac, né? Não sei se o Isaac é pai, mas é pai, falou agora. Então assim, quem é pai sabe disso. O bebê que não fala ainda, ele é egoísta ou não? O bebê é egoísta ou não? Do tipo assim, ó, minha mãe. Não é assim, ó, ele não tá falando nada, ele não sabe falar um A, nem mamãe, nem papai. Ele agarra a mamãe assim, abraça, e você vê um irmãozinho mais velho, ele empurra assim, ó. Às vezes ele tá mamando e ele empurra assim para longe. É ou não é? Isso é criança é egoísta. Nós já nascemos torto do ventre, a gente já nasceu pecador. A gente está carregado de pecado, a gente nem sabe o que é pecado. O bebê não sabe, ele não tem noção do que é pecado. Mas o pecado está nele. Entendeu? Ele já é altamente egoísta. Isso revela que nós já nascemos perdidos. Por isso que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porque Jesus tem que tomar o nosso lugar na morte. Jesus é o nosso substituto, não só na morte, mas também no nascimento. Ele nasceu puro e perfeito para tomar o nosso lugar no nascimento já errado que nós tivemos. Vamos lá, vamos ver então na vida
Vejamos a vida de Cristo por nós. Eu vou ver da evidência mais suave para mais forte, tá bom? Vou deixar a evidência mais forte para o final. Então vamos para a evidência suave. Vamos abrir nossas Bíblias em João 17, verso 19. Que Jesus viveu por nós, a vida de Cristo por nós. Vejamos isso, João 17, verso 19. Eu vou fazer de um grau de evidência menor para o maior. Vamos lá, 17, verso 19 do Evangelho de João, tá? Você que nos acompanha em casa, anote e vamos ler agora. Diz assim, a minha versão diz assim, por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mas, como eu sei que tem alguns irmãos com a versão diferente aqui, na versão revista atualizada está escrito diferente. Está escrito assim, a favor deles me santifico, não é assim? A favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então, essas duas versões dizem a mesma coisa. O que significa Jesus dizer, a favor deles eu me santifico? Significa o seguinte, Jesus não guardava a lei para si. Jesus não se consagrava diante do Pai para benefício seu, mas Jesus se santificava para nós. A favor de nós todos, ele se santificava. E agora eu quero sugerir uma ideia para vocês aqui, só para ilustrar essa verdade. Suponhamos que nós juntos vamos fazer visita a uma pessoa que a gente conhece que está enferma. Vamos dizer que ela está com alguma doença lá que não é contagiosa, a gente pode fazer a visita. E nós chegamos lá para visitar a pessoa, chegamos felizes por encontrá-la, embora preocupados com o estado da saúde dela, esperando a restauração da saúde. Chegamos, damos uma saudação, quem sabe cumprimentamos ela, talvez podemos trazer alguma coisa para ela, e ela diz assim a certa altura, ela não pode sair da cama, tá? Pensa assim, ela está acamada, não pode sair da cama. Então ela fala assim, puxa, eu estou com sede, será que algum de vocês que está me visitando pode buscar água para mim? Aí esse buscar a água para ela, ou em favor dela, é fazer uma obra substitutiva. Ela não pode sair da cama e buscar. Eu que estou visitando que vou buscar a água e trago para ela. O que Jesus fez por nós é isso. Ele falou assim, em favor deles eu me santifico. A mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Isso significa que Cristo estava se santificando para que aquela santidade desenvolvida por ele oferecesse para nós como um dom. Assim, é seu, o que eu fiz está na sua conta agora. Vejamos a promessa disso em Isaías capítulo 26, verso 12. A promessa, tá? A promessa de que Jesus viria à terra para viver uma vida de perfeita obediência em nosso favor. Agora, infelizmente, tem Bíblia que não vai atender. Se vocês forem para a Bíblia revista e corrigida, provavelmente não vai estar certinho. A atualizada, acho que vai estar na linha, certinho. Mas a minha está perfeita. Então, eu vou ler na minha, tá? Vou ler na minha. Depois eu peço para vocês lerem de vocês. Tem algumas traduções que não estou muito felizes nesse ponto. A minha diz assim, Isaías 26, 12. Senhor, tu nos darás a paz. Tu fizeste para nós todas as nossas obras. Se a sua não está para nós, então a sua precisa dar, compra outra versãozinha para ajudar você, tá? Um detalhe para a gente aqui, que a gente está estudando a Bíblia, é para todos nós. Quando você estuda a Bíblia, você não deve usar sempre uma versão. Você tem que ter aquela preferida sua, mas você deve consultar sempre duas ou três versões diferentes, porque às vezes na tradução de um verso, uma consegue ser mais efetiva. A minha versão é revista João Ferreira de Almeida, edição contemporânea. A minha Bíblia, tadinha dela, eu dou até vergonha de mostrar para vocês. Eu vou trocar a página, eu prometo. Então, a capa, eu vou trocar esse negócio aqui, porque a situação tá feia. Eu troquei isso aqui em 2002, por aí. O Joab, aconteceu o seguinte, o Joab comprou uma Bíblia azul, Thompson, capa azul com as páginas em prata, sabe? Era lindona, espetacular. Aí a esposa dele, no dia do casamento, no dia do aniversário do Joab, aí ela comprou uma outra Bíblia Thompson, igualzinha, só que preta. Mesmo modelo, mais preta. Aí ele falou assim, comprei uma Bíblia pra você. Aí ele ficou assim, uau, como que eu vou falar pra ela que eu comprei uma Bíblia também? Igualzinha, só que azul. Era que eu gostei mais. Aí que ele chegou pra mim com a cara assim, ó, Samuel, sabe o que é? Me dói o coração, mas assim, você não quer ficar com essa Bíblia? Porque a minha esposa me deu aquela preta, eu vou ficar com a preta. Aí eu acabei ficando com a azul. Aí eu usei ela até os 2002, 2003, aí a capa foi destruindo, né? Porque ela não era couro.
Aí eu pedi para colocar cor. Bom, de lá para cá aguentou bastante. Então a minha versão é essa aqui, ó. Bíblia de referência Thompson com versículos em cadeia. Aqui na outra folha, virando a página, que a minha já está cheia. Desculpa, gente, a coisa está feia, não está medonha. Aqui diz assim, ó, que eu já coloquei outros textos aqui, ó, a situação vou te falar, viu? Parece um pergaminho andante de 20 anos, 20 e poucos anos. Não precisava ser assim, né? Mas aqui diz assim que é Auxílios Exaustivos Thompson, estudos em cadeia, né, de A a Z. Então aqui é uma Bíblia que eu gosto muito de estudo, gosto demais. Vocês podem ver que está bem surradinha, mas quem puder, nessa versão diz assim, Senhor, Tu nos darás a paz, Isaías 26:12. Tu fizeste para nós todas as nossas obras, ou seja, o que era necessário eu fazer para ser salvo, Ele fez. Tu fizeste para nós. Essa é a tradução exata. Daí o que acontece? Se você vier para o Novo Testamento, vai ficar mais claro ainda do que eu estou falando. Porque a crença adventista diz assim, vida, morte e ressurreição de Cristo. Já tratamos sobre morte. Agora nós estamos tratando sobre vida, depois da ressurreição de Cristo. Rapaz, se eu não cheguei, não terminei a vida, imagina quando eu vou que hora que eu vou terminar esse negócio da ressurreição. Vamos lá. Vamos para Romanos capítulo 5. Eu já estou preocupado porque a gente fica assim, puxa vida, né? O pessoal cansa, né? Chega aqui, já veio no culto, cansou, foi para casa, almoçou, voltou, é calor na ida, calor na volta. Chega aqui, senta, estuda esse tempão. Depois tem JA, o pessoal termina, parece uma maratona, né? Parece uma maratona. Vamos lá, Romanos capítulo 5 e o verso 10 e o verso 19, por favor, prestem atenção. Está escrito assim, o verso 10. Olha que lindo, gente. Esse verso aqui é precioso. É tão precioso que eu já fiz uma coisa que é memorização do verso, tá? Mas é assim, o verso diz assim. Porque quando... Peraí, começando... Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, ou pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o verso fala que a morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Mas não é só a morte que nos salva. E aí vai um alerta até para os adventistas de plantão. Não é só a morte de Cristo que nos salva. A morte é a reconciliação nossa com Deus, pela morte de Cristo. Mas não é só isso. O verso diz assim, muito mais estando reconciliados com sua morte, seremos salvos pela sua vida. Então é vida e morte. A morte de Cristo paga o preço do pecado, mas não satisfaz só ela, só a morte, não satisfaz as condições de vida eterna. Aí alguém vai dizer, mas quais são as condições de vida eterna? Perfeita e perpétua obediência à lei de Deus. Alguém de nós tem perfeita e perpétua obediência à lei de Deus? Alguém de nós tem obediência sem nunca falhar? Mas aí alguém... Claro que não, né? Se é o silêncio, eu imagino que seja eloquente. Está dizendo para mim assim, claro, nenhum de nós tem obediência perfeita e perpétua. Mas a questão não é só isso, não é tão simples assim. Onde está essa condição de vida eterna? Aí você tem que voltar para Gênesis. Bora lá comigo? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Eu vou citar um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento falando sobre essa condição de vida eterna, ok? Vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17. Diz o seguinte, ordenou o Senhor Deus... Não, peraí, só um instantinho, o pessoal está abrindo. Vamos lá, Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, à vontade. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Morrerás, né? Então a condição para não morrer qual que era? Não precisa responder, a pergunta é retórica, né? Só para você pensar, né? Para você não arriscar e errar. Mas vamos lá. A condição é obediência. Se você obedecesse, se Adão obedecesse, morreria? Não. Ele desobedeceu. Então a condição para não morrer é o quê? Obedecer. Simplesmente assim. Mas aí surge uma outra pergunta. Se a condição de vida eterna é obediência... Isso é poderosa isso aí. Perigosa também, uma assassina de piloto, vamos lá. Então, se a vida, se a obediência é o que se requer para a vida eterna, aí alguém pode falar assim, poxa, mas a gente também obedece, tá certo? A gente não obedece 100%, nós não somos 100% perfeitos, mas a gente também obedece a lei de Deus. Tá, mas não é essa a obediência. Então a pergunta é, qual a natureza de obediência que Deus exige para conceder a vida eterna por obediência?
Agora a gente vai para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. E aí, nós vamos entrar em alguma... Nossa, é uma cadeia de versos que é extraordinária. Eu vou me limitar, eu fico assim, atacado, né, impulsionado a citar um monte de coisa, mas não dá. A gente tem que segurar para... Calma, vamos devagar, dose menor. Depois vamos parcelar esse negócio. Depois a gente... Vamos lá, Gálatas 3, verso 10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Espera aí, tem uma expressão, você precisa entender essa expressão aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O que significa isso? Significa aqueles que querem ser salvos por aquilo que eles fazem, por guardar a lei. Então, por exemplo, quem quer se salvar por guardar a lei, está debaixo da maldição. Mas por que está debaixo da maldição? O verso continua. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las ou para fazê-las, conforme a versão, né? Então você percebe ali que a condição de vida eterna é obediência, Gênesis 2, 16, 17. Mas aí a pergunta que é respondida agora em Gálatas 3, 10 é: qual a natureza da obediência? Aí você tem a natureza na palavra permanecer, no finalzinho do verso 10. Diz assim: todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito. Porque o que está escrito? Maldito todo aquele que não permanecer. Essa palavra é chave para a gente. Aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. Isso significa que a obediência que Deus requer para dar vida eterna, aquela de Gênesis 2, 16, 17, é uma obediência que permaneça. Vamos ilustrar isso para a gente encontrar a palavra exata na língua portuguesa. Imagina que aqui eu tenho uma reta e eu vou usar a reta do piso da igreja, aqui da sala. É uma reta que é o meu dever andar. Aí eu estou andando lá. Eu não me desviei, eu fui criado reto, né, dentro do dever. E subitamente, por um desequilíbrio, eu piso fora da reta. Pronto, está perdido. Porque a obediência que Deus exigia de Adão era uma obediência que permaneça, uma que nunca se desvie. Qual palavra você encontra na língua portuguesa para dizer uma obediência que começa certa e continua certa sem nunca parar? Como que você chama? Obediência o quê? Vou dar um toque para você. Alguém quer? Contínua, uma palavra excelente. Uma outra equivalente é perfeita, não é? Uma outra equivalente a perfeita seria a obediência perpétua, falando de tempo, né? Aquela que nunca se desvia. Então, a obediência que Deus exige para dar vida eterna é perfeita e perpétua. É por isso que Gálatas 3,10 fala assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Por isso que quando a gente tenta obedecer para ser salvo, a gente está debaixo da maldição, porque nenhum de nós obedece 100% sem nunca dar uma escorregadinha. Uma hora a gente escorrega. E Paulo está falando isso para dizer assim: vocês que me leem minha carta, entendam, não é você. Olha para Cristo, Ele fez tudo para a tua salvação, acredita nele, crê nele. Não é você. O adventista deve guardar a lei por gratidão, para honrar a Deus com a sua vida. Ele vai preferir a morte do que programar um pecado para a vida dele, um cristão genuíno. Porque ele não quer que o pecado ofenda mais a Deus. Ele sabe o quanto o pecado ofende, ele não vai querer continuar pecando. Então o adventista, o cristão genuíno, ele vai buscar fugir do mal e firmar com Deus. Porque ele sabe o quanto custou para Deus nos oferecer a salvação. Dá o próprio Jesus Cristo para viver e morrer por nós. Então Cristo obedeceu a lei para isso, para garantir a condição de vida eterna para nós. É por isso que a gente vai terminar a vida de Cristo aqui em Romanos capítulo 5, verso 19. Lembra que eu falei que eu ia subindo em grau de evidência, até o máximo grau de evidência de que Cristo obedeceu a lei por nós? Romanos capítulo 5, verso 19 é um verso espetacular que pouca gente para pensar no adventismo. Eu estou falando porque, irmãos, eu estou falando aqui, eu tenho 54 anos de idade, fiz agora em abril, e 54 anos de idade, eu nasci numa família adventista. Os meus pais eram adventistas e os meus avós maternos eram adventistas. Eu já sou a terceira geração da minha igreja, da minha família, que é da igreja adventista. Então eu conheci a igreja desde o começo da minha vida. Eu fui apresentado no hall da igreja, no hall do berço na igreja de Vila Ré, e eu frequentei o hall do berço lá. Então, assim, eu conheço a igreja adventista de sempre da minha vida. Quando alguém fala assim, alguém usa a expressão, eu sei quando é a tradição que passa de um para o outro, que não tem fundamento bíblico.
Eu percebo na hora, a pessoa falou, eu peguei informação, já vi, eu sei qual é a linha daquele ali, qual é a linha teológica. Então, quando alguém fala assim, mas tem que guardar a lei, a pessoa ela não entendeu ainda. A gente tem que guardar a lei. É o dever de todo homem. Mas o adventista nunca deve guardar para ser salvo. Ele deve guardar porque foi salvo. Alguém o salvou gratuitamente, ele nem merecia, e ele foi salvo. Então, Romanos 5, verso 19, ele dá uma última dose de verdade sobre a vida de Cristo por nós. Diz assim, pois, como pela desobediência de quantos? Um só homem. Muitos foram feitos pecadores. Desobediência de quantos? Quem é esse homem que pecou? Adão. Assim como tem um outro Adão, o último Adão que é Cristo, olha o que diz o texto, continua dizendo. Da mesma forma, ou assim, pela obediência de quantos? Novamente, um só. Quem é esse um? Então, se pela desobediência de Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim, da mesma maneira, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isso significa que ser justo pela obediência de um, significa que esse um obedeceu por quantos? Por todos. Então, quando Cristo obedeceu a lei por todos, ele está dizendo assim, filho, se você acreditar em mim, você de nu, lembra que Adão, quando pecou, eles perceberam que estavam nus? Você vai ficar vestido, mas não por uma folha de figueira que você fez, não o vestuário que você fez, não as obras que você fez, mas aquilo que eu desenvolvi como Cordeiro de Deus no mundo. Eu vou colocar a minha lã da justiça sobre você, você vai ficar coberto. Você não vai comparecer perante Deus sem medo, porque você está confiado na vestidura que eu preparei para você. Na justiça, na obediência que eu tive, eu coloco sobre você e você comparece perante Deus e Ele te aceita, porque Deus veio em você vestido de Cristo, de tudo que Ele fez. Então você vai ser salvo. Não tem como alguém assim ser perdido. Quando eu olho para mim, eu tenho certeza que eu estou perdido. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder se eu confiar nele, sabe? Se você confiar nele. Se você entregar a vida a Ele, você também. E não é só isso. A gente termina com a ideia da ressurreição de Cristo e a sua intercessão no céu. Por que a ressurreição de Cristo? Romanos 4, verso 25. Rapaz, como citei Romanos hoje. Romanos é tão rico. Meu pai do céu, Romanos é tão rico. Se eu puder... Romanos 4, 25. Se eu pudesse dizer para cada um de vocês, memoriza a carta de Romanos verso a verso, capítulo a capítulo. Sabe que eu vou fazer um desafio com vocês? Vamos lá, eu vou fazer um desafio hoje. Pronto, fiquei nervoso. Quer ver? Que dia que é hoje? Hoje é dia 19, não é isso? 19? 20? Pronto, hoje é dia 20, né? É isso? 20 de abril. Quando chegar o dia, olha que eu vou desafiar para mim, tá? Eu desafio para mim, mas eu vou cobrar vocês também que vocês façam isso comigo. Todos, tá? Aqui. Assim, no dia 20 de maio, eu vou recitar para eles. Não precisa para vocês, não. Eles vão ser testemunhas. Eu vou citar para eles Romanos 1 e 2 completo, tá bom? 1 e 2. O 1 tem 31 versículos, ou 32, e o 2 tem mais 29. O capítulo 2 tem 29, o capítulo 1 tem 32 versículos, 31, 32. Eu vou recitar de frente para trás, do avesso, assim, ó, 2 verso 29, 2, 28, 2, 27. Compromisso firmado. Não, peraí, calma aí. Tem um detalhe não de compromisso. Seria dia 20, mas será que dia 20 de maio vai ser sábado? Não sei. Então assim, tem que pensar no sábado que vai ser, tá bom? Não sei. Pode ser ali em torno, tá bom? Por quê? Porque eu tô falando isso pra vocês, é de verdade, gente. O Romanos é uma coisa maravilhosa, espetacular. E eu só compreendi melhor quando eu comecei a memorizar Romanos. Eu estou falando isso para vocês porque é muito prazeroso. Vamos fazer isso. Mas vamos lá. Romanos 4, verso 25 diz assim. Sobre Cristo, tá? 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ele ressuscitou ou ressurgiu para a nossa justificação. Significa que ele ter morrido por nós é importantíssimo. Ele ter vivido por nós é importantíssimo. Mas se ele ficasse na tumba, o que ia adiantar para a gente? Nada. Ele tinha que vencer a morte e interceder por nós diante de Deus. Então a ressurreição de Cristo é a causa mais maravilhosa da fé cristã. Se essa causa não tivesse fundamento, se não tivesse acontecido, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Do qual foram testemunhas 500 testemunhas. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso
6 ou 5 em diante, deixa eu ver ali, acho que é por aí. Eu estou falando aqui, mas nem sei mais. Sei que o capítulo mas o verso, capítulo 15 de 1 Coríntios, já está virando uma vigília, eu preciso parar. O Lucas já está ali, eu estou percebendo que ele está meio assim, sinalizando. Vamos lá. Eu percebo, eu fico lendo os movimentos, eu penso assim, está preocupado. Vamos lá, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 4. Na verdade, eu vou ler o 3 rapidinho, tá? Eu vou seguir uma metralhada só para ver se a gente chega lá. Vamos lá. 3. Pois, primeiramente, vos entregamos o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, conforme as Escrituras, segundo as Escrituras. Então, ele ressuscitou. Então, vida, morte e ressurreição de Cristo é fundamental para nós. Seguindo, e que foi visto por Cefas. Cefas é o hebraico de Petros, né, de pedra, tá bom? Cefas é o hebraico ou o aramaico de pedra, tá bom? Então o nome dele era Pedro, né? Então aqui é Cefas. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de quantos irmãos? Mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então a ressurreição de Cristo foi testemunhada por uma igreja do Bonifácio todinha, pensa isso, né? Mais cheia do que no dia mais cheio dessa igreja, né? Não, no dia mais cheio dessa igreja estão 700 pessoas, mas é que não tem membros aqui para dar 700 pessoas, só que quando tem algum grande evento aqui que enche bastante, né? Mas fora isso, a igreja tem uns 400, 380 costumeiros, uns 400 talvez no máximo, no melhor dia. A igreja já foi muito maior aqui, tá, de membros, mas agora não está tão no máximo, né? Mas aqui falando que esse número de pessoas lá de Jerusalém viram Jesus ressuscitados, eram testemunhas. A ressurreição de Cristo é tudo para nós. O capítulo 15, por exemplo, o verso, deixa eu ver aqui, o verso, aí 15 ainda mesmo, né? E o verso 13 diz assim, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, verso 14, logo, é vã a nossa pregação e também a nossa a fé é à toa se Cristo não ressuscitou. Aí vem o verso 15. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressurgiu Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Ele está falando assim, se os mortos não são ressuscitados, então não tem nem razão da gente estar aqui. Se Cristo não ressurgiu, mas ele ressurgiu. 500 pessoas são testemunhas disso. E a ressurreição dele é tudo para nós, porque quando ele ressurgiu, ele subiu ao céu para garantir a nossa aceitação perante Deus. Nossa aceitação legal. Aí vem um outro ponto aqui para a gente encerrar. Hebreus, capítulo 7 e verso, deixa eu ver, 7, na verdade é o 7 e é também o 4, mas vai para o 7, vai, capítulo 7. É também o 4, é o 5. O Hebreus fala muito sobre a intercessão de Cristo por nós. Capítulo 4, 5 e outros tantos, 7, o 8, o 9. Mas tudo bem, vamos para o 7, verso 25, que diz assim. 25 e 26, tá, gente? 25 e 26. Portanto, falando de Jesus, tá? Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Verso 26. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso aqui da Igreja Adventista e deve ser o seu também. Por que não aceitar Jesus? Faça sua entrega a Jesus hoje. Participe quanto antes da esperança, da salvação e da ressurreição em Cristo. Quem sabe você encontra na vinda de Cristo o seu pai, você reencontra sua mãe, ou sua avó, o seu avô, o seu filho, ou a sua filha, ou o seu esposo ou esposa, e nunca mais se separe deles, não é verdade? Deus é amoroso, Ele quer nos salvar. A vida, morte e ressurreição de Cristo é a nona crença fundamental desta igreja. Que maravilha, né? Que crença maravilhosa. E você, se tão somente disser sim para Jesus, hoje você já começa a partilhar dos benefícios da morte, da vida e da ressurreição de Cristo. Hoje Cristo pode interceder por você no céu e defender uma causa que você tem em questão, uma causa para resolver, uma necessidade, uma preocupação do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe aqui
nós da Igreja de José Bonifácio, nós ficamos na rua Najib Farah Maluf, aqui no Coab 2, Avenida Najib Farah Maluf, 1209, acho que é isso, né? 1209, Najib Farah Maluf. Todos serão bem-vindos aqui. Nosso estudo acontece aos sábados, das 3 horas, ou às vezes quando eu atraso, quando alguém atrasa, 3h05, 3h10, e a gente começa o nosso estudo e a gente vai até quando Deus quiser, porque às vezes eu passo de 1 hora aqui, não é verdade? Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estudarmos a sua palavra. Que o Senhor nos enriqueça o coração ao buscarmos com fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao abrirmos a sua palavra e buscarmos de Ti a iluminação do Teu Evangelho. Também abençoe aqueles que nos acompanham de longe, que o Teu Santo e Bom Espírito toque no coração deles e que eles tenham a felicidade de um dia participar dessa família celestial, para nós estarmos nos preparando para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós haveremos de partilhar da vida eterna dele e nunca mais provar a morte, a dor, o pranto, a fome, a tristeza, nós sermos livres das coisas do mal e vermos a terra restaurada segundo o seu propósito. Fica conosco, Senhor, nos dê um restante de sábado abençoado, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.